Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E nós agradecemos muito a você que está pelo Face, pelo Instagram ou pelo YouTube, o compartilhamento, as sugestões, as vibrações, e que esses conteúdos possam nos enriquecer internamente e possam esclarecer a todos que com eles vão estar interagindo e recebendo. Nós estamos na Semana dos Pais, esse momento assim tão importante, tirando o aspecto comercial, mas existe um sentido muito significativo em relação à questão dos pais. E hoje nós queremos refletir sobre a reconciliação com os nossos pais. Os nossos pais, aqueles que estão conosco, que estão ainda no nosso plano físico, aqueles que já voltaram para a espiritualidade, aqueles que a gente não conheceu, aqueles que a história nos veio através das nossas mães, de outras pessoas, e desconhecemos a sua história verdadeira. E para essa reflexão, nós temos hoje uma querida amiga lá de Goiânia. Ela é consteladora, graduada em Direito Civil, servidora da Justiça Federal da seção de Goiás, facilitadora em constelação familiar e com vários tipos de cursos de formação continuada, como a formação também em aromaterapia, vários cursos. E ela vai nos trazer aqui algumas reflexões a respeito do Dia dos Pais na visão espírita e na visão da constelação sistêmica. Então vamos ouvir a nossa querida Fabíola Crossara. Então já a Fabíola estando aqui com a gente. Olá, espero que a luz encontre todos e todas que estão assistindo nesse momento, a paz inunde cada coração aqui presente. Eu me chamo Fabíola, sou consteladora familiar e o propósito aqui é um convite à reflexão. Nessa semana, em que comemoramos o Dia dos Pais, bem sabemos que trata-se de uma data comercial, mas que pode provocar em nós reflexões acerca desse relacionamento, entre pais e filhos, e acerca desse momento atual que vivemos, onde sabemos que trata-se de um relacionamento conturbado, muitas expectativas. Os filhos têm muita expectativa, na figura paterna, e bem sabemos que é importantíssimo, essa figura paterna na vida de cada filho. É aquela força que move para a vida, que move para o mundo. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, de uma forma muito amorosa, sem julgamento, mas buscando trazer uma amorosidade em cada coração, tentando buscar caminhos de solução, caminhos de reconciliação, uma reconciliação sincera e interna, cada um buscando de forma integral essa força paterna, que a gente sabe da importância e da essência da vida, que é isso para cada um de nós. Nós vamos abordar por um olhar sistêmico e também baseado na doutrina espírita, que é uma doutrina que nos traz muito aprendizado, uma busca de nos tornarmos pessoas melhores, que é o nosso propósito, aprender com as nossas experiências e caminharmos para a luz que somos, para a luz que cada um de nós, a gente sabe que nós somos fagulhas de Deus, Deus habita em todos nós, então em todos os nossos filhos e também em todos os pais.
E vamos juntos nessa reflexão importante que essa semana nos desperta. Muito bem, aí nós ouvimos um pouquinho da Fabíola, né, nos falando sobre esse momento que nós passamos, nos convidando à reflexão em relação à reconciliação com nossos pais. E aí nós fazemos um convite assim, que aquele que está interagindo, que tem uma questão, que possa estar fazendo um exercício assim de escuta, de acolhimento, né, de entendimento também das suas dores, das mágoas que ficaram, cada um tem a sua causa, a sua razão, mas que possamos nos permitir refletir sobre os conteúdos que a Fabíola está nos trazendo e continua nos trazendo. Nossa amiga lá de Goiânia, né, consteladora sistêmica, espírita também, nos trazendo essas ricas reflexões que a doutrina nos traz a respeito dessa reconciliação. Qual é o caminho para que a gente possa reconciliar com os nossos pais? Então, vamos continuar a ouvi-la. Então, sabemos, todos nós, independente da origem, independente da idade, todos nós temos um pai, né? Às vezes um pai presente, que tivemos a grata satisfação na vida, né, de sermos presenteados com um pai que esteve sempre presente durante todo o nosso percurso, que foi um pai amoroso, que dispensou cuidados, que nos ensinou a ir para a vida, que passou toda aquela experiência, aquela bagagem de toda a ancestralidade para nós, né? Mas sabemos também que muitos de nós não tivemos essa oportunidade de conviver com o pai, de ter essa força do pai presente na vida, por motivos variados, né? Às vezes um pai que desencarna precocemente, um pai que não consegue permanecer naquele papel de pai, em sua fragilidade humana, ele parte às vezes para outra família, ou às vezes ele não consegue nem assumir aquele filho, né? Existem também aqueles pais que nem ficaram sabendo que são pais, que por motivos que desconhecemos, a mãe nem conta para o filho quem é o pai, não conta nem para aquele próprio pai que ela concebeu aquela criança, que ela vai ter aquela criança. Então, diversas figuras paternas. E hoje sabemos que aqui no Brasil tem acontecido muito frequentemente pais que não conseguem permanecer ali na família, permanecer nos cuidados com o filho, né? Tá muito na moda, infelizmente, a figura do pai ausente. E isso traz muita dor, né? Muita dor para o filho. A gente percebe que, por vezes, o filho que não teve essa figura paterna presente, ele passa a vida toda buscando essa figura, sentindo essa ausência. E isso é uma ferida aberta, que dói muito, né? Mas temos que olhar para a realidade, a vida de cada um, né? Não adianta ficarmos querendo aquela família ideal, aquele pai ideal, né? Que seria maravilhoso se todos pudessem tê-los, né? Mas isso não acontece. Acontece em alguns casos, mas na grande maioria não. Então vamos olhar para esse caminho. Então nós estamos aqui assistindo, né, ouvindo a contribuição da nossa querida consteladora, facilitadora Alessandra Fabíola, lá de Goiânia, a respeito desses caminhos, né, que muitas vezes a ausência do pai nos provoca. A ferida aberta, alguns nem ficaram sabendo que foram pais, né, alguns não tiveram condições de se manter ali. Então traz muita reflexão para que a gente possa estar abrindo o nosso coração para essa reconciliação. Como ela disse, vai dizer mais adiante,
É muito difícil quando a gente tem um pai ausente ou com um pai que muitas vezes permeou pela violência, né, pela delinquência. Mas o nosso propósito é refletirmos os caminhos da reconciliação, segundo nos mostra a constelação sistêmica e a doutrina espírita. Então, vamos continuar agora, mais uma vez, a escutar essa contribuição riquíssima que a nossa querida Fabíola Corcella está nos trazendo. E vamos buscar compreender que mesmo esses pais que não conseguiram permanecer nesse compromisso, eles têm uma coisa magnífica que devemos honrar e respeitar. Eles nos deram a vida. A vida nos chegou só porque teve um pai, né? E isso é muito maravilhoso por si só. É claro que nós, na nossa ainda infância espiritual, em muitos momentos a gente julga muito. Nossa, meu pai não era um bom pai. Meu pai não esteve comigo nos momentos que eu precisei. Meu pai não conseguiu me dar os exemplos necessários para que eu pudesse seguir na vida com mais tranquilidade. Mas uma coisa importante para nós refletirmos, eles são humanos. Também possuem muitas fragilidades, né? Quantas dificuldades, quantas histórias trágicas, quantas histórias de dor. Então eu acho que dentro dessa proposta da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós sempre devemos levar isso em consideração. Não julgar. Sei que isso por vezes não é uma tarefa fácil, né? Compreendo que muitas pessoas tiveram experiências muito negativas com a figura paterna. Mas o objetivo aqui é compreender que essa força paterna, ela é muito necessária para seguirmos adiante, para conquistarmos o mundo. Então, principalmente nós que já somos adultos, devemos fazer um exercício em nossos corações de reconciliação com essa figura paterna. E essa reconciliação, ela é mesmo um movimento da alma, do coração. Porque a gente pode reconciliar e às vezes não conseguir conviver, sejam pelos motivos que forem. Mas esse movimento de reconciliação, de honrar essa vida que chegou, que foi o maior presente que eu recebi, isso é possível. A gente pode fazer vários exercícios nesse sentido. E também, nesse momento, lembrarmos, né, da frase do Chico. A gente está no lugar certo, com a família certa, com o pai certo, a mãe certa para nós, para a nossa evolução. Então nós vimos aí mais uma contribuição, né, desse trabalho, dessa reflexão de reconciliação com os pais, onde ela destaca que apesar de tudo aquilo que os pais possivelmente nos trouxeram, né, a muitos que nos escutam aqui, a dor, o sofrimento, ele nos deu, foi o caminho para nos dar essa condição de vida, quer dizer, permitiu a vida, né? Junto com a mãe, estamos aqui graças à participação dele, né, nesse processo de nos dar a vida. Então esse é um caminho para que nós possamos agradecer, apesar de toda a dor que nós possamos ter tido na figura paterna. E assim nós estamos agradecendo a sua participação, estamos encerrando esse nosso primeiro bloco e vamos continuar com Fabíola Corcella falando mais do aspecto da constelação, de como pode ser esse caminho de reconciliação com os nossos pais. Agradecemos mais uma vez a você e até o próximo encontro. Muita paz, paz e bem, paz, luz e paz.